paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui mais uma vez nesta tarde de sábado para podermos estudar mais um capítulo, mais uma lição da nossa revista, da revista dominical Betel, né, que nos traz instruções, que nos mostra, nos deu a direção durante esses três meses, nesse trimestre, onde nós aprendemos várias lições e estivemos estudando junto com os irmãos. Hoje nós temos a participação aqui, nós vamos participar os três juntos, os três professores, o nosso irmão Marcos e o nosso irmão Hélio, evangelista Marcos e evangelista Hélio, juntamente comigo, o evangelista Alessandro. Vamos detalhar um pouco aqui sobre esta lição de hoje. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Washington, da igreja aqui do Jardim Alvorada, em Santo André, na rua da Sena 202, no Jardim Alvorada. E o nosso pastor presidente, que está lá na sede, na nossa igreja-mãe, pastor Antônio Campaz, né, que nos tem dado direção, nos tem dado a oportunidade de podermos servir na obra de Deus. Nos deu essa chance, essa oportunidade, e aqui estamos desenvolvendo e aprendendo junto com os irmãos mais uma vez. Hoje a nossa lição é a lição de número 13. Ela nos traz o tópico como a necessidade de um avivamento no século 21. A necessidade do avivamento no século 21. Uma nova geração chamada pelo poder do Espírito Santo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tópico, o avivamento, a necessidade que nós temos de estar sempre vivendo um avivamento, de estar sempre sendo avivado, né? O texto áureo, que está em Atos, capítulo 2, versículo 17, nos diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos, né? É uma profecia aí, e foi derramada já no livro de Atos mesmo, sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles apóstolos que estavam ali aguardando a descida do Espírito Santo para receber poder por instrução do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali eles receber o poder e também receber o avivamento, né? Para poder desenvolver a igreja e capacitar para que a igreja pudesse caminhar nas instruções e nos mandamentos da Bíblia Sagrada. A verdade aplicada nos fala assim: é fundamental viver em constante oração e vigilância, para não esfriar no amor, nem extinguir o Espírito Santo, né? Então, a verdade aplicada já nos traz aqui uma instrução, que a oração é muito importante, para que nós não venhamos a esfriar no amor e extinguir o Espírito, né? Esfriar, como se fala, podemos dizer que é a diminuir o Espírito, né? Então, nós temos que sempre viver em oração, para nós termos um amor contínuo, e o nosso Espírito, o Espírito Santo, esteja em nós desenvolvendo grandes coisas, né? A lição, o avivamento, na introdução, nos fala também assim: para encerrar o trimestre, nós estamos na última lição desse trimestre, nós estamos encerrando esta revista, a revista Betel, que é os movimentos pentecostais, os movimentos que surgiram em todas as ordens e ordenanças que nos passa a Bíblia Sagrada. Para encerrar este trimestre, veremos a relevância de buscar avivamento espiritual nestes últimos dias da igreja na terra. Porém, é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nesta busca, para não sermos enganados nem confundidos diante de tantos movimentos que tentam imitar aquilo que somente Deus promove, o avivamento espiritual.
Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque 3:2 nos diz aí. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, aqui nós vamos estudar um pouco sobre o avivamento, a necessidade e a importância do avivamento na vida do cristão, na vida da igreja do Senhor. Esse é um tema interessante, que nós temos que estar bastante, como podemos falar, temos que estar bastante ativo, buscando esse avivamento, para que nós não venhamos a entrar nas armadilhas do inimigo, de Satanás, né, que busca sempre esfriar a igreja e proclamar e embutir a sua necessidade, a sua vontade sobre nós. Então, o avivamento é bastante importante. A relevância do avivamento, tópico 1. Eu hoje vou comentar um pouco sobre o tópico 1. Vou falar um pouco sobre a relevância, a importância do avivamento. O nosso irmão, o evangelista Marco, irá comentar um pouco sobre o tópico 2, nos trará aí as condições para ocorrer o avivamento, né? E o nosso evangelista, o nosso irmão Hélio, trará detalhes do tópico 3, que serão os resultados do avivamento. Nós estaremos dividindo esta lição hoje, para que cada um possa falar um pouco e poder detalhar um pouco com os irmãos nesta tarde, amém? Então, aqui o tópico 1, a relevância do avivamento, a importância do avivamento. É importante o avivamento. Vemos que, obedecendo a ordem de Jesus para ficarem em Jerusalém, os discípulos foram revestidos de poder, trazendo um grande avivamento sobre eles, e começaram a viver em outro mundo. Nós podemos notar que naquele momento em que os discípulos estavam ali em Jerusalém, orando, em comunhão e todas as coisas, com os outros irmãos e seguidores que ali estavam, eles estavam ali, podemos falar que eles estavam capacitados, né? Estavam, eu estou preparado, Jesus nos instruiu, Jesus nos mostrou o caminho, Jesus nos deu a instrução, mas eles precisavam, e Jesus falou para ele, olha, fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Havia uma necessidade na vida deles. Eles não poderiam sair a campo da forma que eles estavam, porque certamente eles seriam abatidos no caminho. Mas com um revestimento do poder, eles foram capacitados para lutarem as guerras e viverem sob uma demanda muito forte, uma perseguição muito forte. E logo após, eles viveram também um avivamento. O avivamento é muito importante na vida de um cristão, para que quando ele comece a se esfriar, ele tem que buscar o avivamento para haver uma nova ativação na sua vida, um novo ânimo, um novo amor, uma renovação da sua força, da sua graça, uma renovação da sua estabilidade, para continuar batalhando e seguindo o seu caminho. Então, é importante o avivamento na vida do cristão, na vida da igreja, né? O significado, no tópico 1, o significado do avivamento. O que é o avivamento? O avivamento é uma bênção de Deus, pois é uma ação que traz vida e dá novo ânimo. O avivamento é uma obra de Deus pelo seu Espírito Santo, que desperta e levanta para um viver fervoroso e dinâmico para os que estão dormindo espiritualmente. Mas isso só é possível se o Espírito Santo encontrar lugar no coração da pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma nação, quando uma igreja se volta para Deus buscando sua presença de maneira intensa e profunda. Então, aqui nós vemos que o avivamento é uma bênção de Deus para a nossa vida. O avivamento é necessário para que nós tenhamos sendo ativado o nosso ânimo todas as vezes, né? Há momentos em nossas vidas que nós passamos por tantas lutas, né, irmão Marcos, irmão Hélio, que a gente começa a se esfriar, a ficar mais calmo, ficar mais distante das coisas.
Então, é nesse momento que nós temos que buscar viver um avivamento, buscando em oração, buscando jejuar na presença de Deus, para que nós possamos ser avivados novamente. E esse esfriamento, essa baixa no ânimo da gente não venha a nos tirar da presença de Deus. Então, o avivamento é algo importante, ele tem um significado muito grande nas nossas vidas, porque é uma ativação para nos trazer mais vida e mais ânimo na nossa vida, nos trazer mais graça e nos trazer mais força para continuarmos na caminhada. Mas esse avivamento só pode entrar na vida de uma pessoa se ela estiver, se tiver espaço no coração da pessoa, né? A pessoa tem que estar desejada de receber este avivamento, né? A pessoa tem que estar desejada de participar desse avivamento, porque somente assim o avivamento entra no coração da pessoa, no seio de um grupo, dentro de uma cidade e de uma nação. E da igreja, que sempre está precisando passar por avivamentos, né? Muitas vezes nós passamos por necessidades, passamos por provas tão grandes que nós temos que viver um avivamento e nós precisamos buscar esse avivamento para nossas vidas. A urgente necessidade de um avivamento. Quando o avivamento cessa depois de um esfriamento espiritual, faz-se necessário nova busca pelo poder de Deus, provocando o que podemos chamar de reavivamento espiritual. É exatamente o que eu acabei de comentar, né? Quando nós passamos por um esfriamento espiritual, por tantas lutas, por tantas dificuldades, é necessário que nós busquemos um reavivamento espiritual para nossas vidas, trazendo a nós uma dinâmica, um ânimo, um novo fôlego para nós caminharmos novamente, né? O reavivamento espiritual, eu costumo dizer que é como aquela pessoa que está caminhando num deserto e carrega ali a sua botija de água, né? E quando ele está caminhando no deserto, sente a necessidade de beber a água. Ele vai bebendo a água, vai bebendo a água, mas chega um momento que a água acaba. Então, o que ele necessita? Ele necessita reabastecer a botija para que ele possa caminhar, seguir caminhando. É exatamente nesse reabastecer essa botija que é o avivamento para nossas vidas, trazendo a nós um novo ânimo para continuarmos na caminhada, continuarmos na jornada, não desfalecendo. Então, o reavivamento espiritual é necessidade para a vida de um cristão, né? Ao longo dos anos, a Igreja de Cristo presenciou diferentes avivamentos em diversos lugares. Não é simplesmente no dia do Pentecoste, a igreja recebeu ali o poder e recebeu o avivamento, que com aquele dia ela continuou todos os dias. Não, ela teve momentos de baixa, momentos de alta. E nesses momentos de baixa, ela buscava o avivamento e se levantava novamente e continuava a sua jornada. Exatamente assim como a igreja viveu esses dias de baixa e se levantou, então nós também temos que viver esses dias e podemos nos levantar buscando um novo avivamento. Portanto, é necessário que o Espírito Santo inspire homens e mulheres para anunciar o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele, tornando-se crentes mais vivos, ativos e intensos nessa busca, né? Então, aqui, a necessidade do avivamento é importante e nós precisamos viver esse avivamento, esse reavivamento espiritual. O tópico 1.3 nos diz o avivamento na igreja. Todos nós precisamos de avivamento para não ceder à abordagem do inimigo de nossa alma, nem nossa natureza carnal. Todos nós precisamos viver esse avivamento. O inimigo, ele sempre está aí batendo a porta, e se nós não estamos com ânimo, se nós não estamos vivendo um cristianismo vivo, avivado, nós podemos ser atacados pela fúria do inimigo de uma forma muito grande, porque aqui ele nos aborda na forma carnal ou na forma espiritual, nos transformando, nos levando para outros ventos e doutrinas, e se nós não estamos avivados, nós podemos cair nessas ciladas. A busca pelo avivamento é obrigação do cristão, que anseia manter-se em pé diante do Senhor.
Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que colocar lenha no altar toda manhã para que a chama não se apagasse, também nós, cristãos, devemos ter uma vida diária de oração e de busca no Senhor. Né? Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham que levar lenha e jogar no altar para que as chamas não se apagassem. Era a necessidade, para que o altar viesse a ter o incenso, viesse a ter as chamas ali do avivamento. E nós também, como cristãos, temos que buscar a presença do Senhor, basicamente que seja todos os dias, para que nós viemos a viver uma vida avivada diante de Cristo, uma viva vida, uma viva avivada diante de Cristo, com as chamas acesas. É necessário que o Espírito Santo inspire homens e mulheres para anunciar os chamados de Deus a uma profunda comunhão com Ele. Né? Então, a necessidade do avivamento na igreja é importante e obrigatória. A igreja tem que estar buscando a presença do Senhor através de avivamentos espirituais, né? Avivamentos que vêm e nos transforma e nos dá novo fôlego para seguirmos adiante. Então, nós ficamos aqui nesses três tópicos, que é a importância do avivamento para nossas vidas. O avivamento na igreja é importante, o avivamento é necessário na vida do cristão e o significado do avivamento para nossas vidas. Que o Senhor possa conduzir a você, irmãos e irmãs internautas que estão conosco nesta tarde, e trazer a vocês a necessidade, trazer a vocês o interesse em estar sempre buscando a presença do Senhor através de um avivamento espiritual. Né? Vamos partir para o tópico 2 com a voz do nosso irmão Marcos, que trará informações e detalhes importantes sobre as condições para ocorrer o avivamento. Meus queridos, a paz do Senhor. Estou feliz porque nós estamos fazendo esse encerramento, feliz com a vida do Alessandro, com a vida do Hélio. Também quero agradecer ao Diogo, que tem nos ajudado, né, no audiovisual, o Ronaldo, os irmãos que fazem parte dessa equipe, que tem nos ajudado nesse trimestre. Com gratidão que nós estamos fazendo esse encerramento. E eu achei muito interessante, Alessandro, que quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, trouxe um grande avivamento, Hélio, sobre eles. E eles começaram a viver um novo tempo, né, uma nova trajetória, porque eles estavam debaixo de uma promessa. E que eu acho muito interessante que nós também, como igreja, nós temos condições, nós temos que entender quais são as condições para nós ocorrer um avivamento. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o avivamento ele deve começar no coração de cada cristão, sabe? Por meio do arrependimento, de uma vida de oração, do estudo da palavra de Deus. E eu acredito que essas são as três condições básicas, né, para haver um avivamento. E eu separei aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, do 13 ao 17, do 14 ao 17, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome nela seja perpetuamente, e nela serão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Né? Então nós vemos aqui que Deus aparece a Salomão e ele faz essas promessas a Salomão. E eu acredito que esses preceitos de Deus, eles continuam muito ativos nos nossos dias de hoje também. A questão de haver um avivamento. O avivamento, ele está ligado e ele está... não tem como desvincular do avivamento, ele está assim ligado ao arrependimento. Então, para haver um avivamento, meus amados, tem que ter, ele está acompanhado de arrependimento. Então, por quê? Porque o pecado, na verdade, ele nos separa do Senhor, né? Por isso que hoje, nesse trimestre, nós temos aprendido sobre as linhas pentecostais, mas esse encerramento, ele traz muito nossa reflexão para algo importante na nossa vida. Para haver um avivamento coletivo ou individual, há necessidade de um arrependimento genuíno. Porque quando o Senhor falou lá com o povo, falou assim: se esse povo, né, ele fala do povo, um coletivo. Quando o irmão Alessandro falou, achei muito interessante na fala dele,
Ele falou assim, ó, o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, uma cidade, até de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja ela se volta para Deus. Então, nós vemos assim, Deus também nos convoca para um desejo coletivo, Hélio, sabe, Alessandro? De comunhão, de arrependimento, porque eu acredito que isso vai mudar a história das nossas vidas, vai mudar a história da nossa sociedade, e eu, particularmente, cada um de nós, também seremos edificados. Mas que nós temos que entender também que a importância do arrependimento genuíno é para continuar na presença de Deus, né? E esse avivamento pessoal, ele vem com um arrependimento sincero. E uma coisa que nós quero frisar aqui, que eu entendo que é de relevância importante, é admitirmos os nossos pecados, né? E somente assim poderemos ser perdoados e purificados e restaurados. Então o arrependimento, ele vem da confissão, né? Do arrependimento genuíno. Existe uma diferença do arrependimento e do remorso. O remorso é assim, eu tenho que mudar mesmo, mas daqui 3, 4 dias eu estou cometendo aquele erro, sabe? Agora o arrependimento não, eu me arrependo e deixo, e eu renuncio a esses desejos, esses sentimentos. Então o que eu quero dizer? Essas condições para ocorrer o avivamento, ele tem que ser precedido, ou seja, antecipado através do que? Uma das ferramentas, a oração. Então a oração é a maneira mais comum de nós nos comunicarmos com Deus, e jamais haverá um avivamento sem oração. Tanto é que nós vemos assim, se o meu povo se humilhar e deixar, então assim, eu acho que isso é um preceito para a nossa vida hoje, para nós fechar essa lição. Se para Israel a oração era um meio para qual o seu povo se humilhava e se quebrantava diante de Deus, isso também, Hélio, ela tem que ser uma ferramenta e algo muito ativo nas nossas vidas, porque suplicando a Deus a sua bênção, o seu perdão, né? Diante do quê? Para que o Senhor venha assim, resolver as minhas crises, as nossas crises espirituais, morais, dos nossos dias atuais, que grande parte disso está acontecendo hoje, muitas vezes assim, como eu vou ter a minha vitória, irmão Marcos, como eu vou ter essa condição de ocorrer esse avivamento? Realmente buscando a Deus, deixando as coisas supérfluas, as coisas que estão nos roubando o nosso tempo. O que são as coisas que roubam o nosso tempo, irmão Marco? As redes sociais, as coisas que nos afastam da presença do Senhor. Por isso que o salmista fala assim, né? Fugir da roda dos escarnecedores, ter esse cuidado, né, dos nossos relacionamentos, que eles não venham influenciar na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. E automaticamente, quando o meu relacionamento com Deus não está bom, na minha casa, na minha família também isso vai refletir, irmãos, sabe? É muito perigoso. Então, como é que eu faço, irmão Marcos, para a gente se afastar, para não se afastar da presença de Deus? Primeira coisa, é a oração. A segunda, o avivamento pela palavra. A palavra de Deus, ela vai ser a nossa bússola, ela vai ser a nossa orientação. Deus, eu entendo que Deus é o maior interessado em trazer o avivamento nos nossos dias. Ele é o maior interessado. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O interessante é que assim, Hélio e Alessandro, olha que interessante esse pensamento. Às vezes eu quero que as coisas mudem, sabe? A minha volta, situações, e até pessoas mudem. Mas eu acho que assim, às vezes eu não vou ter condição de mudar as pessoas e as condições, mas eu posso mudar os meus comportamentos, eu posso mudar a minha vida, a decisão é minha. Então o que eu entendo assim? Um avivamento pela palavra, de eu ter esse desejo, e se ele mora interessado nisso, e obedecer a palavra, e a palavra vai esclarecer para mim qual é a vontade de Deus, e qual é a minha necessidade de quebrantamento, ou confissão, de contrição, porque para que possa haver um avivamento, e aí eu tenho que ter esses parâmetros na palavra de Deus. Quando eu começo a fazer isso, eu entendo que assim, às vezes a minha oração, Hélio, e Alessandro, e você, meu irmão, minha irmã, ela não vai mudar pessoas e situações, talvez nesse momento, mas eu tenho que começar a fazer a mudança. Se eu fazer a mudança, se eu começar a fazer essa mudança, trazendo esse avivamento, esse arrependimento, eu vou começar a melhorar, e eu vou ter a disposição de ter testemunhado dessa contínua comunhão com o Senhor, e ela vai trazer um avivamento através dos parâmetros da palavra de Deus. Lá em Romanos 12, 11, diz assim, ó: sejam fervorosos no Espírito, servindo a Deus, servindo ao Senhor. E aí, algo para nós pensarmos aqui. Ninguém
se esfria a fé rapidamente. É uma coisa gradativa, ela vai deixando, sabe, aos pouquinhos. Você deixa de orar, você não tem mais tempo de ler. Sabe, eu sei que eu ouvi uma coisa de um pastor que é verdade. Ele falou que a coisa mais preciosa que nós temos hoje é tempo. E não falta tempo mesmo, irmãos. Às vezes a gente vai correndo e falta muito tempo. Eu li um outro comentário que fala assim: você tira 1 hora para ler um livro, você faz 1 hora de exercício na academia, mas você não consegue ler a Bíblia em 1 hora. Ler ou fazer uma oração de 1 hora. E outras coisas a gente faz em 1 hora, né? Sem falar O microfone. E sem falar que quando a gente pega para orar, 5 minutos dá sono. Não é difícil? Eu lembro do professor, nós tínhamos um professor aqui que estava conosco, ele se mudou para outro estado, Severino, ele falava que é a oração caçador, lembra? Você dobra o joelho, dá o tiro e vai lá correr atrás da caça. É a oração caçador. E às vezes é assim, sabe? E aí o que acontece? Ninguém esfria da fé rapidamente, é uma oração gradativa, na qual vai se perdendo, entre outras coisas, o valor, o amor às Escrituras. Isso aqui é um chamado para a nossa reflexão, sabe? Para nós não se esfriar, eu e você, nós temos essa vigilância de não ser roubado o nosso tempo, né? E como é que eu vou tirar esse tempo? Eu gosto da sua frase, Eric, que quando você vai para o seu trabalho, você vai ouvindo mensagens, você 1 hora daqui lá, então, esses momentos, a irmã está lá trabalhando em casa, vai orando, vai ouvindo o hino, sabe? Então, tem um tempo que a gente tem que ganhar tempo. Aproveitar o tempo que tem. Aproveitar o tempo que tem. Trabalho, eu gasto 50 minutos, então vou pôr um louvor, vou pôr uma mensagem. Você vai sendo edificado. Não que seja só isso, né? Isso é um pouco que nós fazemos. Naquele tempo vago, para dirigir. Você ganha esse tempo, né? Você ganha esse tempo, você está dirigindo. Então, existem ferramentas para que nós possamos buscar esse avivamento. Isso é muito pessoal, sabe? E por isso que assim, essa mensagem hoje ela vem para nos chamar a atenção. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de leitura? Como é que está meu devocional, Alessandro? Meu devocional, sabe? Então isso vai trazer um avivamento. Que é muito importante o devocional na vida cristã, porque o devocional nos leva para patamares maiores. Porque quem não faz nem o devocional vai querer avançar um pouco mais numa leitura bíblica, numa oração de mais tempo demorada, né, numa consagração, num tempo com Deus. Então o devocional, que nós vamos perdendo aos poucos por causa desse tempo, Que é precioso, corrido, tudo é corrido, tudo é corrido. Mas o devocional, quando a gente começa a fazer ele, a gente vê que ele nos impulsiona para fazer coisas maiores. Mas nós sabemos também que não é fácil. O tempo hoje, nos dias de hoje, o tempo é o quê? É ouro, né? Porque o tempo nosso está curto. É muitos afazeres, muitas coisas para fazer, e às vezes o nosso devocional fica o quê? Comprometido. O que a gente faz às vezes? Eu vou tirar por mim. Leio uma palavra, um salmo, oro um pouquinho, já tenho que me preparar para outro dia e trabalhar, né? Mas a gente precisa sim ter esse tempo de Deus, passar do devocional, buscar Deus mesmo de coração, de alma e de espírito. É importante também esse momento que nós temos no trânsito, né, em ouvir uma palavra, ouvir um louvor, porque isso também transforma como um avivamento para nossas vidas. Nos traz um alimento, né? Nós estamos ali ouvindo uma palavra, nós estamos sendo alimentados, estamos sendo capacitados, até mesmo instruídos. Isso é uma forma também de um avivamento, né, para que nós venhamos a estar sempre focado, não desanimado, não enfraquecido, não perdido, mas ouvindo uma palavra, aproveitando um trânsito, um trem, ouvindo um Walkman, um rádio, alguma coisa nesse sentido, vai trazendo para nós uma forma de um alimento espiritual para nossas vidas. E o interessante é que, assim, que você pode observar nas Escrituras que todo avivamento foram liderados por homens que reconheceram a crise espiritual daquele momento, ou daquela nação, e que só superaram o medo e tornaram a vontade de Deus conhecida às pessoas. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos vivendo tempos difíceis, o tempo é muito precioso, mas a Bíblia é o único manual cristão, ou do crente, seja na vida cristã ou no trabalho do Senhor, sendo ela, o nosso texto, assim, é imperativo, nós temos, assim, esforçarmos, sabe, irmãos? Por isso, assim, essa lição, ela vem nos chamar, para que nós tenhamos
um desempenho eficiente nessa missão que Deus nos chamou. Acho que é isso a palavra, sabe? Então, não é possível haver avivamento espiritual sem os parâmetros da palavra de Deus, sem oração, sem buscar o Senhor. E assim, muitas vezes, eu gostei muito do que você falou, Hélio. Você vai ler um salmo e você vai meditando naquele salmo. O Senhor é meu pastor. Por que Ele é meu pastor? Né? E você vai pensando em tudo que o Senhor já fez por você, já realizou na sua vida. Né? Aí você começa, Ele me levou para águas tranquilas, Ele me conduziu por pastos verdejantes, na hora da dificuldade Ele me protegeu, e essas reflexões vão nos aproximando de Deus, vai nos trazendo, o Espírito Santo vai nos conduzindo, e essa oração, ela se torna uma oração de espírito, de alma, e isso traz um avivamento, porque o avivamento muitas vezes, não vou falar que é errado, as pessoas às vezes se alegram no espírito, outro corre, outro pula, mas tem coisa assim que, lembra quando, terminando a minha parte, Elias estava na caverna, aí veio o vento, veio o fogo, veio o terremoto, e Deus não estava em nenhum desses movimentos, aí uma voz mansa e suave, Elias, o que fazes aqui? O avivamento, muitas vezes ele vai vir na voz suave e mansa, naquela hora, na hora da minha crise, na hora da sua crise, não vai ser com pessoas, sabe, Hélio? Não vai ter pessoas para estar ajudando nós, é você e Deus. E Porque o avivamento é o extraordinário, pessoal. é de Quando Deus. eu falei, irmão, sobre você ler um salmo e fazer um devocional, eu sou realista em falar, né? Pode dar continuidade, tá? Eu sou realista em falar que lá no começo da nossa conversão, né? Quantos livros nós não lemos? Quantas apostilas nós não lemos? Quantos cursos nós não fizemos? Né? Quanto tempo nós tivemos de estudo bíblico? Quantas bíblias compramos, né, para estudar? Não que hoje nós não façamos isso mais, é que lá atrás, né, com 23, 24 anos, né, os irmãos também muito mais novos, tínhamos muito mais tempo para buscar. E aí os afazeres vêm nos chamando, né? Família, estudo, trabalho, ministério, né? Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Não que hoje a gente não lê um livro, não. É que o tempo hoje está mais precioso. Então o que eu faço? Eu leio um salmo. Eu leio um salmo e fico com ele a semana inteira, às vezes lendo um salmo e fazendo devocional em cima dele. E aí a palavra fica cravada dentro de mim. E às vezes eu vou para Guarulhos, eu coloco uma mensagem. Hoje nós temos muitos pregadores, expositores, que expõem a palavra de Deus com muita categoria, com muita clareza e com muita profundidade. E a gente aprende. E aí eu coloco lá a palavra. Eu saio de casa da garagem do carro, coloco já, ouvindo uma palavra que vou ouvir. Então, a gente aproveita todo o tempo que tem para quê? Para se manter, como o Marco falou, avivado, constante com a ação que ele falou na palavra. Queridos, paz e graça, queridos. Nós vamos aqui agora falar sobre o ponto 3. Esses mestres falaram muito bem do ponto 1, né? Alessandro, a relevância do avivamento, sua importância para a vida do cristão. Como é que pode ter um cristão sem estar avivado? Então, não tem condições. O irmão Marco falou as condições para ocorrer o avivamento. Foram 3 pontos que ele explanou aí, foi muito bom. Eu vou estar falando agora o ponto 3, os resultados do avivamento. Então, se você percorrer o ponto 1, percorrer o ponto 2, nós vamos chegar no 3, o resultado de tudo aquilo que nós fizemos antes. Né? Nós estávamos conversando, eu falei, avivamento é questão de sobrevivência. Não é luxo espiritual, é sobrevivência, porque os dias são maus. Então vamos lá, ponto 3, acompanha aí. Os resultados do avivamento. 3 resultados do autêntico avivamento são evidentes que precisamos desejar nesses dias desafiadores que estamos vivendo. Os dias são maus, os dias são difíceis, né? A cada momento, a cada instante, uma novidade aparece no meio cristão, no meio gospel, né? Desafiador. São desafiadores e nos tirando do quê? Do foco que é o reino de Deus, que é Cristo e aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. 3:1, olha o que diz: o avivamento nos mantém cheio do Espírito Santo. Quem não quer ficar do lado, né, irmãos, de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Agora vem a pergunta: quem quer pagar o preço? Eu digo pagar o preço porque é aquilo que a gente estava falando, é tempo. Quem Dedicação. tempo e dedicação para ficar cheio do Espírito Santo?
Mas ficar de um lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo é maravilhoso. Então, os resultados de uma vida avivada é ser cheio do Espírito Santo. Olha o que eu escrevi aqui, ó. As palavras de Paulo aos Efésios apontam para a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para viver como povo de Deus num contexto marcado por corrupção e perversidade. Quando nós olhamos a nossa sociedade, nós vemos esses dois pontos: a corrupção, né, em todas as áreas, instituições, a corrupção. Nós, como cristãos, temos que manter uma vida ilibada para passar, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Como Paulo disse, nós somos a Bíblia, nós cristãos, a Bíblia aberta para quem quer ver, né? E a perversidade que está na sociedade, acabando com nossos jovens, crianças, né, e adultos também. Então, corrupção e perversidade está aí para todo mundo ver claramente. Então, se nós queremos, né, ter uma vida diferenciada, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Olha o que Paulo falou aos Efésios 5:18. Aqui é maravilhoso. Aqui eu amo esse texto. E não vos embriagueis com vinho. Então, se ele falou assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, é que tinha na igreja de Éfeso alguns irmãos nossos em Cristo que não estava no cálice, ele estava se embriagando com vinho, estava bebendo, estava envergonhando a igreja, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que Paulo fala de mais interessante é: não se embriagueis com vinho, né, em que é o que? Devassidão, ou pode ser o que? Corrupção, perversidade, né, imoralidade, mau testemunhos. Aí Paulo diz: mas enchei vós do Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto, nada contra a bebida alcoólica, eu lhe pergunto, você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo, tomada com o Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo está usado por Deus, está sendo uma ferramenta, um instrumento. Você acha que essa pessoa, queridos, você acha que essa pessoa, o evangelista Marcos, o evangelista Alessandro, vai querer se embriagar? Eu acredito que não, com certeza. Eu queria que vocês falassem desse ponto, né, de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ela querer ser embriagada. Eu nem quero entrar num contexto de se a bebida pode ou não. Eu não sou aderente da bebida alcoólica, porque isso para mim é passado. Então, o passado meu eu não quero mais nem um pouco. Mas o que eu penso é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está lá preocupada com álcool, ela está preocupada com vinho, ela está preocupada em agradar ao Senhor. Amém, queridos? E o outro ponto, o 3:2. O avivamento nos faz andar em espírito. É outro ponto interessante aqui dentro do livro. 1 aos Tessalonicenses. Eu quero ler esse texto também, que é de suma importância. É um texto maravilhoso. Olha o que diz o ponto 3:2. O avivamento nos faz andar em espírito. Como os ataques de Satanás nunca cessam, e nós sabemos que o nosso inimigo não dorme, não descansa, não cochila, carecemos do avivamento constante por meio do Espírito Santo. O evangelista Alessandro estava falando no seu ponto 1 sobre não extinguir o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo, não deixar que o Espírito Santo atue mais na sua vida. E por que nós precisamos que o Espírito Santo atue na nossa vida? Porque o nosso inimigo não dorme, o nosso inimigo não cochila. E Paulo, passando uma orientação à igreja aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, olha só: não extinguis o Espírito Santo. Tem algumas traduções que dizem assim: não apaguei o Espírito Santo, ou seja, não resistir à ação do Espírito Santo na nossa vida. Assim como você explicou, irmão Alessandro, sobre os sacerdotes, né, tinham que estar colocando lenha para que sempre tivesse fogo no altar. Ali é uma ilustração que muitos expositores da Bíblia fala e coloca, que é uma ilustração do fogo do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos um altar vivo, aonde o fogo do Espírito Santo não pode ser apagado, como o altar na antiga aliança não poderia ser apagado. Eles
Jesus fala que tinha que ter fogo no altar constantemente. E o fogo não deveria ser apagar. E o fogo não apagava. Esse era o lema do sacerdote e do sumo sacerdote. O fogo do altar não se apaga. Então Paulo está explicando aqui para os Tessalonicenses que o fogo no altar, o fogo na nossa vida espiritual, não pode ser apagado. Então o Espírito Santo tem que trabalhar em nós, ele tem que agir na nossa vida, mas para isso nós temos que deixar o Espírito Santo atuar, porque o Espírito Santo ele é educado, ele é uma pessoa respeitosa. O diabo não, o diabo mata, rouba, destrói e não pede licença, mas o Espírito Santo é um ser divino educado. Se nós abrimos o coração, nós vamos ser pessoas avivadas para a glória de Deus. Então, não deixe o fogo do Espírito Santo apagar no seu coração. É interessante isso que o irmão evangelista Hélio está comentando, porque hoje nós vivemos muitas situações dentro da igreja, e até foi algum palco já de conversa e discussão entre os cristãos, porque hoje Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não dorme. E a intenção dele hoje não é mais tirar o homem, a mulher da igreja. Verdade. A intenção dele hoje é manter esse peso morto, essa pessoa que está apagada, que está sem ânimo dentro da igreja, porque ela estando desanimada, enfraquecida, ela contamina alguns da igreja e também ela desvia alguns irmãos que poderiam estar investidos, avivados em outras coisas, a estar ajudando essa pessoa. Então há uma debilidade, uma sensibilidade que diz que a pessoa dentro da igreja sem ânimo, ela começa a ser uma dificuldade para a igreja, uma pedra de tropeço. Então, o inimigo das nossas almas hoje, basicamente, ele usa essas pessoas que não buscam um avivamento, que não buscam se aprofundar, que não buscam uma oração, que não buscam um jejum, mantém ela na igreja para desviar a atenção de outras pessoas e desviar também outras pessoas que estejam aptas a trabalhar, a se envolver com outras coisas, com outra departamento da igreja, está sempre ali focado e ajudando aquela pessoa que não desenvolve. Então, o avivamento é bastante importante dentro da igreja, nessas pessoas, para que ela não venha ser uma pedra de tropeço. É interessante o que o Alessandro falou. Nós, aqui que estamos aqui, o Alessandro é evangelista, o Marcos, eu também. Então a gente trabalha muito próximo aos nossos pastores da nossa igreja. E a gente, em dados momentos, a gente vai chamando pessoas para trabalhar junto com o pastor. E a gente sabe o quanto é importante uma pessoa avivada, né? E aqui são todos líderes também de obreiros também, tem a liderança de cada um de nós, né? Então a gente sabe o quanto é importante dentro da igreja, como o Alessandro falou, ter pessoas avivadas, porque essa pessoa que é pedra de tropeço, se ela não é avivada, há um perigo muito grande de ela contaminar outros, como o Alessandro falou. E aí quando você quer chamar gente para o reino de Deus para trabalhar, você fala assim, poxa vida, aquela pessoa está indo tão bem e ela agora está começando a enfraquecer na fé. E aí você vai procurar saber, você vai estudar, né? Como diz o nosso pastor, diz com quem tu andas, eu digo quem tu és, né? O nosso pastor ensina muito isso, que uma pessoa avivada, ela aviva, mas uma pessoa ofendida, desanimada, ela desanima. É perigoso você ficar na igreja, né? E não tomar cuidado. Eu não estou dizendo de você fazer discriminação com esse não, com esse sim. Não, não é isso. É você detectar pessoas que só reclamam, só fala mal, que diz mal de tudo, não colabora em nada, não faz nada para mudar uma realidade. Esse é o perigo. Então, muita cautela, nós também, como obreiros, ministros do Senhor, também devemos tomar cuidado, porque não é só no meio dos membros, no meio dos ministros também acontece aquele desanimado, aquele que está triste, que também muitas das vezes está sendo pedra de tropeço. Então, o avivamento nos faz andar em espírito. Então não deixe a chama do Espírito Santo apagar dentro de você. Ô Hélio, se você me permite, que nem você falou aí, o avivamento nos faz andar no espírito, né? Não é fácil andar em espírito. A inclinação da natureza carnal, ela é inerente a todos os homens, a todos nós. Agora o que acontece? Vai de cada um você fazer a sua renúncia.
Você entender que a nossa natureza carnal, ela não deve prevalecer. Não somente nessa questão que nós estamos falando aqui, mas em todas as áreas da nossa vida. Se nós não formos pessoas andar no Espírito, a inclinação da carne, ela vai prejudicar o meu relacionamento familiar, conjugal, com os filhos. Né? Então, assim, quando você falou do embriagar, as coisas do mundo também podem entrar e destruir. Então, o que acontece? O avivamento, ou seja, ele deve começar no coração de cada cristão por meio de arrependimento, vida de oração e estudo da palavra de Deus. Então, hoje, nós estamos vendo nessa lição que ela é uma coisa tão forte, porque quando nós começamos no início desse trimestre, nós começamos a falar o quê? A chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Houve uma história lá atrás que nós chegamos aqui hoje, nesse dia, para estar falando sobre isso. Por quê? Porque nós temos que entender que nós temos que fazer as coisas que agradam a Deus, que transformam vidas. Isso é um processo, dia após dia, do novo nascimento, né, da regeneração, da santificação. Né? É isso que é todos os dias. Verdade. Ponto 3.3. O avivamento nos faz viver uma vida abundante, ou melhor, de grande qualidade e quantidade em Deus. Deus quer nos dar vida, e vida abundante, uma vida com qualidade, de quantidade mesmo, vida abençoada. Como autor da vida, somente Deus tem vida para nos dar. E isso é fato, nós já conhecemos aquele texto bíblico que diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Nós já conhecemos que o diabo não pede licença, né? Ele entra e destrói, tira a vida, tira a esperança, destrói casamento, destrói jovem, adulto, velho, mulher, homem, criança, adolescente, e aí vai. É isso que ele faz. Agora, Deus, ele nos dá vida e vida com abundância. E em Efésios também, tem um texto, no capítulo 3, verso 20 e o 21, que o comentarista colocou aqui, que eu quero ir fechando por aqui já, e lendo para vocês. Olha só, Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Glória a Deus. Isso é em quantidade que Deus pode fazer, e isso é em qualidade que Deus pode fazer. Deus pode fazer. E aí diz mais, ó. Além daquilo que pedimos, além daquilo que pedimos, ou pensamos. Imagine só, queridos, nós poderíamos pensar coisas grandes e pedir coisas grandes. E Paulo diz que Deus pode fazer muito mais abundantemente, em qualidade e em quantidade. Maravilha! Segundo o poder que opera em nós. Eu gosto muito desse texto bíblico, que fala que apesar de Deus fazer tudo isso, finalmente diz o seguinte, ó, segundo o poder que em nós opera, ou que opera em nós. Então, essa vida abundante em Deus não é sozinho. Essa vida de qualidade com Deus não é sozinho. Eu tenho que estar em Deus por meio de Cristo Jesus, sabendo que o Espírito Santo constantemente vai estar avivando a minha vida. Então, eu não quero ter uma vida, irmãos, abundante a parte de Deus. Não existe isso. Paulo diz que não existe. Para ter essa vida abundante tem que ser em Cristo. E o verso 21 diz o seguinte, ó: e a eles seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que nessa tarde Deus possa te dar uma vida abundante na sua casa, na sua vida, na sua família. Que o avivamento que começou lá em Jerusalém, Israel, e que chegou nos confins da terra, que esses confins da terra são diversas nações, diversos países, e que chegou até nós, possa estar aí dentro, cravado no meio da sua família. E se não tiver, que Deus é poderoso para entrar e fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. E o que é que você está pensando? E o que é que você está pedindo? O texto diz, por meio de Paulo, do Espírito Santo, que Deus faz muito mais. Que Deus possa abençoar a sua vida. Concluindo a minha fala, depois os irmãos vão fazer as suas conclusões. Conclusão da lição, tá? Que o Espírito Santo continue operando em cada coração o anseio por buscar
buscar mais de Deus. Nós falamos dentro de uma lição, de uma temática de avivamento, de movimento pentecostal, nós temos que ficar um coração desejoso de buscar ao Senhor e buscar muito mais, porque Deus tem sempre muito mais para nos dar. Então, prepare o seu coração. Foram 13 lições falando sobre movimento pentecostal, falando sobre oração, falando sobre consagração, palavra, né, poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, falando um pouco sobre dons espirituais, a qual o Espírito Santo, ele que ministra na vida de cada um. Então, deixe o seu coração aberto. Outro, que cada discípulo de Cristo, você se considera discípulo de Cristo? Então é para nós. Responda ao agir do Espírito Santo em nossa vida, em sua vida. Nós nunca devemos deixar de agir quando o Espírito Santo quer agir na nossa vida. Olha só, para fechar minha fala. Se eu e você começarmos a resistir à ação do Espírito Santo na nossa vida, vai chegar um dia, vai chegar um momento que o Espírito Santo não vai agir na sua vida, nem na minha. Porque Deus não tem só um vaso. Deus tem mais 7.000 lá, como falou para Elias, guardadinho. Então, se Deus de repente Ele quer usar a minha vida, a sua vida, e a gente fica resistindo, não deixa o Espírito agir. Aí hoje não acontece, amanhã não acontece, e aí você vai ficando com o coração endurecido e não vai ficando mais sensível ao Espírito Santo. Mas se nós darmos lugar ao Espírito Santo, Ele vai fazer a sua obra na nossa vida. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que essa lição, esse trimestre, seja de bênção e de vitória em nome de Jesus. Meus queridos, nós queremos agradecer você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga que tem nos acompanhado aqui no YouTube, a de Alvorada. Somos gratos a Deus, aos pastores que confiam esse espaço a nós. Nós estaremos iniciando um novo trimestre, mas eu quero falar algo para você muito interessante. Se essa lição hoje falou contigo, reflita nela, compartilhe essas lições. Eu acredito que muitas pessoas precisam ouvir, né? Porque quando nós preparamos essa lição, Deus fala muito conosco também, né? E nós procuramos nesse dia transmitir essa mensagem para você. Esteja orando por nós estaremos orando por vocês, né? Que nós possamos, acho que a palavra é assim, estarmos juntos, sabe? E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos internautas que esteve conosco com essas 13 edições, nesses 3 meses. Que o Senhor possa continuar falando ao coração de vocês. Eu quero fechar a minha palavra neste trimestre com esse estudo do avivamento. É bastante importante, eu achei bastante interessante, né? Algo que nós sempre precisamos estar avivados, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E aqui a revista nos diz assim: o avivamento fortalece os crentes para